Nesse vídeo eu e você vamos ver aqui algumas notícias que mais repercutiram na semana. Toda semana um mundo de notícias, mas eu vou tentar escolher algumas aqui pra gente comentar. E aqui eu vou trazer, acho que umas 3. No final tem uma mais engraçada aqui, por isso que eu quero que você fique até o final pra você rir comigo. E vamos ver aqui sobre o homem que foi curado do HIV, foi divulgado isso nos últimos 2 dias aí. E também vamos ver o caso de Siqueira Júnior, que já tem aí uns 5 dias já que ele foi internado. E pô, Siqueira Júnior foi um fenômeno aí e do nada apareceu esse mal aí de repente. Vamos ver também essa notícia. E no final temos uma notícia que eu achei muito engraçada e eu vou trazer no final desse vídeo. Um homem de 53 anos, ele é o 5º paciente que foi curado do HIV. A gente sempre cresceu com aquela história, né? E de fato é realidade, né? O HIV não tem cura. O portador ele apenas aprende a conviver de uma maneira mais tranquila através já dos medicamentos que existem, que antes não existiam e que faziam com que as pessoas morressem tanto naquela década ali de 80 e 90, inclusive grandes personalidades da música que morreram. Só que com a avançada da medicina, vez por outra a gente encontra alguma notícia de pessoas que foram curadas. E na segunda-feira, dia 20, uma revista desse meio de medicina informou que uma 5ª pessoa conseguiu ser curada após um transplante de células tronco, e que depois desse transplante, depois que essa pessoa se submeteu a esse transplante, não foi encontrado nenhum traço do vírus da AIDS no corpo dessa pessoa. Foi totalmente eliminado aí, pelo menos aparentemente. E sempre quando acontece um caso desse, eles dão um nome. O caso desse paciente de 53 anos foi o paciente de Düsseldorf, que traduzindo significa Alemanha Ocidental. Provavelmente ele é um alemão, um homem de 53 anos. E tudo isso aconteceu porque ele recebeu um transplante de células tronco. Geralmente é assim que acontece, porque o camarada já estava portando leucemia, que é o tão temido câncer de sangue. E aí você faz esse transplante de células tronco, que é uma célula capaz de se transformar em qualquer outra. Por isso que o sangue dessa pessoa consegue ser renovado em diferentes células para que o câncer seja erradicado. E de quebra também é possível fazer esse tratamento para que as células se renovem e consigam combater o vírus do HIV. Não é uma coisa fácil. Vamos ali fazer um transplante de células tronco. É uma coisa totalmente arriscada. O camarada já fez esse procedimento porque estava com leucemia, né, altamente grave. E aí os riscos superam, aliás, os benefícios superam o risco. Por isso que se faz. Isso é muito difícil, pessoal. Por quê? Porque o doador de células tronco, ele tem que ter uma mutação em um determinado gene lá. Essa alteração faz com que o vírus da AIDS seja impedido de entrar nas células dessa pessoa. E a partir de então, quando ele tem essas células aí renovadas, ele passa a ser resistente e o próprio corpo ele vai combater aí o vírus em todos os lugares do corpo, né? Siqueira Júnior foi internado. O apresentador Siqueira Júnior, de 56 anos, foi internado em um hospital lá em Manaus, que é o estado onde ele está morando, que ele está apresentando o novo programa aí, o Alerta Nacional, que eu acredito que já tem mais de um ano. Ele saiu do Nordeste e foi contratado pela TV A Crítica. Ele apresenta esse jornal com aquela personalidade dele que todos nós, eu particularmente gosto muito de assistir, a palhaçada dele, a marmota dele. Mas traz muita informação bacana e ele estava de férias. E geralmente de férias a galera viaja, ele estava viajando de avião. Geralmente, não sei se você já andou de avião, mas sente aquela dor, por causa da pressão, dói o ouvido, as pessoas até mascam chiclete, ou então abre a boca. Pois é, ele foi e veio e permaneceu com essa dor no ouvido. E essa dor não passava, até que ele foi procurar o hospital e descobriu que estava com otite severa bacteriana, que é uma infecção bacteriana que atinge os canais internos do ouvido. Algumas pessoas têm com frequência isso, inclusive um amigo meu disse que tem e ficou sem escutar nada durante alguns dias. E aí ele foi procurar o hospital para poder saber o que estava acontecendo, e aí ele teve que ser levado para a UTI, porque essa infecção já estava em um estágio avançado. E quando esse tipo de infecção que acontece aqui no ouvido, ele avança, possa ser que progrida para uma meningite infecciosa, que é, meu amigo, muito grave. A infecção, a inflamação aí das meninges que protegem o cérebro pode comprometer todo o corpo aí, inclusive levar à morte. A esposa do apresentador, Laura Peixoto, veio até as redes sociais e divulgou uma nota tranquilizando os fãs, dizendo que o Siqueira tinha sido sedado, né, porque ele é uma pessoa explosiva, né, uma pessoa inquieta. Então, para evitar que ele tivesse a vontade de fugir do hospital, ele foi sedado, então ele estaria desacordado para controlar essa infecção. E também se viu como uma forma de desmentir, ou então, mas ela também nem afirmou, nem confirmou que ele estaria com essa suspeita de meningite. Só para você ter noção, a meningite foi a causa da morte de Paulinha Abelha, que foi aquela cantora que faleceu, acho que no final do ano passado. Mas a gente espera que ele se recupere e esteja logo aí de volta apresentando o seu jornal. E por fim, como eu prometia, o bandido preguiçoso.
Esse cara aconteceu aí em janeiro aqui, mais ou menos lá por dia 18 de janeiro de 2023, na Paraíba. Um homem, ele foi tentar assaltar uma residência, mas primeiro ele foi tentar assaltar um supermercado. E ele subiu lá no telhado, tirou todas as telhas e quando ele percebeu que tinha uma laje, ele não conseguiu entrar. Então ele já ficou morto e cansado por causa disso. Pobre, desiludido. Abriu as telhas, quando olhou tinha uma laje. Você sabe o que é laje, né? Que é tapada assim, você não consegue ver a telha. E aí depois ele foi pra casa vizinha do lado. E ele entrou, só que começou a chover lá de noite e ele simplesmente pegou, armou uma rede e foi dormir. A dona da casa, quando acordou no outro dia de manhã, aí o bonecão espichado na rede, teve um baita de um susto, chamou a polícia aí. E quando foi perguntado o que é que esse homem estava fazendo, ele disse que ficou cansado e começou a chover, ficou friozinho. Ele resolveu armar a rede e dormiu um cochilo. Esse homem já tinha várias passagens pela polícia, já está acostumado a fazer isso. E eu acredito que somou-se aí mais uma passagem à polícia na conta dele. Essas foram as notícias que eu trouxe aqui, meus amigos. Você gostou desse estilo aí de vídeo? Você coloca aqui nos comentários que eu vou tentar sempre pegar algumas notícias aí da semana e colocar. Aqui tem outros 2 vídeos que eu tô mostrando para você. Escolha algum deles. Eu sei que escolher dá preguiça você escolher alguma coisa, mas escolha algum desses vídeos aqui e assista aí que você vai estar contribuindo com nós. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!